a gravar. Não, comecei a gravar agora. Ó, tá? Como física a gente não vai ter muito isso aí não. Então não se preocupe tanto com demonstração. Talvez você vai precisar saber fazer demonstração para passar com alguns professores, mas não que é uma coisa que vai te formar como uma física assim. Você esquece, bobeira, tá? Ó, então agora a gente vai começar a aplicar. Determine os seguintes limites. Aqui a gente vai calcular, fazer a conta. Limite de t tendendo a menos 1 de t quadrado mais 3t mais 2 dividido por t quadrado menos t menos 2. Ó, quando ele está calculando o limite, o que você faz? Para calcular o limite, você simplesmente substitui o valor, tá? Substitui o t por menos 1. Então aqui vai dar 1, aqui vai dar menos 3, aqui vai dar 2. Deu 0 em cima, certo? Embaixo vai dar 1, 2, deu 0 embaixo, deu 0 sobre 0. Então, ó, isso daqui deu 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indefinição. Tá? Toda vez que você chegar em 0 sobre 0 é uma indefinição. O que você precisa fazer? Lembra da lista 0 que a gente fazia lá no cursinho? Ela volta à tona. Só que, claro, essa daqui é um pouquinho mais difícil. O que a gente vai ter que fazer? É uma função do segundo grau. Então a gente tem que lembrar que toda função do segundo grau pode ser escrita na forma produto. Lembra como que é a forma produto da função do segundo grau? Então, ó, produto. Isso aí. A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então eu vou escrever as duas na forma produto. Por quê? Se deu 0 sobre 0, quer dizer que tem coisas que eu posso cortar. Então, para poder cortar numa divisão, eu preciso colocar em evidência. Então, eu preciso fatorar. Para fatorar esses dois tipos de equação, eu preciso escrever na forma produto. Você já percebeu que o A é 1 das duas, certo? Porque o A aqui eu multiplico o t quadrado. Vale 1 para as duas. Então, a gente só precisa encontrar as raízes. Vamos fazer Bhaskara. Então, ó, vou chamar essa daqui de 1 e essa aqui de 2. Da 1, eu tenho que t quadrado mais 3t mais 2 igual a 0. Vai ter que fazer delta, né? Então, 3 ao quadrado menos 4 vezes a vezes 2. Acho que eu fui burro, né? Dava pra ter feito só um produto, né? Foi muito rápido. Tô rápido? Ah, sim. Não isso especificamente, você fala, entendo, mas é que eu saber se dava pra fazer ou não consigo. Ah, entendeu. Então, ó. Menos 2 por 2 deu menos 1. E menos 4 por 2 deu menos 2. Ah, tá certo. Então, ó, o primeiro tem uma raiz menos 1 e menos 2, certo? Então, a forma produto do primeiro, esse primeiro aqui, ó, t quadrado mais 3t mais 2, a gente vai poder escrever como t, uma raiz é 1 e a outra raiz é 2. Pronto. Eu posso escrever ele dessa forma. Perfeito? Vou fazer a mesma coisa pro segundo. Aqui não tem. Vou fazer o mesmo esquema com o segundo. Então, ó, o segundo a gente sabe que é t quadrado menos t menos 2 igual a 0. Descobri as raízes. A soma deu 1 e o produto deu menos 2. Quer dizer que uma raiz é 2 e a outra é menos 1. Certo? Então quer dizer que essa equação t quadrado menos t menos 2 vai ficar igual a t menos 2 vezes t mais 1. Ok? Então, ó, vamos lembrar lá. Limite de t tendendo a menos 1. De t quadrado mais 3t mais 2 dividido por t quadrado menos t menos 2. O que a gente faz? Substitui agora. Ó, não pode esquecer, hein? Se tiver um professor chato, ele vai sempre exigir que você escreva o limite de novo. Então, ó, esse primeiro aqui, o primeiro, a gente sabe o que deu, né?
Então, t quadrado mais t3 mais 2, eu vou substituir por esse valor aqui. T mais 1 vezes t mais 2. Tudo isso dividido. O de baixo substitui por t menos 2 e t mais 1. Olha que loucura. Esse vai embora com esse. Resolvemos todos os nossos problemas. Então, ó, limite de t tendendo a menos 1 de t mais 2 sobre t menos 2 é igual a menos 1 mais 2 dividido por menos 1 menos 2. Ficou 1 sobre menos 3. É menos 1/3. O que você achou? É super fácil até. Mas, não foi? Quando eu fui tentar fazer, eu fiquei pensando, tipo, que não poderia ser o menos 1, porque ia dar 0 embaixo, porque a gente fica acostumado a ver essas coisas, sabe? Daí eu não sabia continuar, mas agora eu entendi. Entendeu? Então, ó, sempre quando tiver essa indefinição 0 sobre 0, é fatorar. Se for do segundo grau, encontra as raízes, escreve da forma produto, que vai ser, ó, bico. Aí você chegou no limite. Não foi difícil, né? Não. O B eu vou deixar pra você, tá? Ok. É a mesma coisa, tá? Tem uma conta um pouquinho mais desafiadora ali, mas é a mesma coisa. Agora, se você quiser, eu faço. Se eu não conseguir, eu posso te perguntar depois? Claro. Tá. Então, ó, vamos pro 51. O 51 não é um exercício difícil, tá? Você sabe fazer o 51? Primeiro eu vou perguntar se você sabe, né? Não sei. Tá, ó, ele falou assim, ó, limite de Lá uma... talvez eu saiba. Tá, então pensa aí. É usar propriedade. É, só usar as propriedades. Eu vou fazer um só pra deixar claro pra você. Eu vou fazer até um mais complicadinho. E aí depois você sabe que todos os outros funcionam do mesmo esquema, tá? Ele te deu o limite de duas funções que você não conhece, f de x e g de x. Então, ó, ele faz a pergunta na letra E. Ele quer saber quanto que é o limite de x tendendo a c, f de x sobre f de x menos g de x, certo? Sempre quando está nessa forma, divisão, você sempre toma o limite do de cima e do de baixo separadamente. Subtração ou soma, também, você pode tomar os limites separadamente. Então vai ficar limite de x tendendo a c de f de x menos o limite de g de x tendendo a c. Pronto, matou. Porque esse daqui você sabe que é 5. E aqui embaixo ficou 5. Menos 2. Menos 2 deu 2. Então ficou 5 sétimos. 5 sétimos. Já é. Sim ou não? Sim. Tranquilo, né? Uhum. Então fechou. Então esses dois aqui já era. Depois eu te mando as fotos, tá? Tá. Eu te mandei as fotos da outra vez? Não. Que ruim, né? Não vou ver só. Ó, aqui ele, no 52 ele tá pedindo para explicar por que esse limite não existe, tá? No limite não existe. Então, ó, vamos lá. Ó, limite não é difícil, viu, Inara? Limite não é difícil. Ele assusta a primeira vez que a gente vê, mas assim, não é difícil, tá? Sim. Com o tempo eu fui descobrindo que era só substituir, assim, mais ou menos, e aí você vai desenvolvendo. Isso. Aí dá um medo. É porque o impacto que você tem de sair do ensino médio e ir pro superior em exatas é gigantesco, né? É outro universo, não é? Então, ó, essa função aqui
não é definida, não tem domínio no 1. Não tem domínio no 1, ó. Por quê? Se eu colocar 1 aqui embaixo, dá 0, não dá? Olha o que eu vou fazer. Então, eu vou calcular o limite de x tendendo a 1 pela esquerda. Pela esquerda significa que eu estou pegando 1 e estou pegando um valor muito próximo de 1, mas menor do que 1. Ó, vou fazer até o gráfico para você visualizar melhor. Estou fazendo um gráfico qualquer, tá? Não vou fazer um gráfico exatamente dessa função aqui, porque o dessa função eu sei fazer? Não sei fazer. Vou fazer o gráfico dessa função. Deixa eu pensar. Não, sei sim. Então, ó, vou fazer o gráfico dessa função aí mesmo. O 1 é o lugar que tem um problema. Então, ó, o gráfico dessa função, ele tem essa cara aqui, ó. Aí você vai falar, como você sabe disso? A vida te ensina. Você vai aprender. Eu tô brincando, mas assim, ó, você vai aprender daqui a pouco. Hã? Você simplesmente aceita que eu sou. Não, eu falei isso mesmo, mas você vai aprender daqui a pouco que como fazer esse tipo de gráfico, tá? Em cálculo 1, no finalzinho, você vai aprender a desenhar esse tipo de gráfico. Então calma. Por enquanto você não sabe, eu só estou usando para ilustrar o problema. Ó, o valor com problema é esse daqui, o 1. Então, ó, eu vou ter que aplicar o limite pela esquerda dele, que são valores menores do que 1. E depois eu vou aplicar o limite pela direita, que são valores maiores do que 1. Tá claro? Quando eu aplico um valor, um limite pela esquerda, esse número vai ficar um número negativo, não vai? Porque ele é quase 1, mas ele não é 1. Ele é menor do que 1, então ficou um número negativo. Só que vai ficar limite, vai ficar menos limite. Vou colocar esse menos ainda não. De 1. Desculpa. Embaixo não vai dar 0? Só que é negativo esse número. 1 dividido por 0 no limite tende ao quê? Infinito. Mas como é negativo, vai tender ao menos infinito. Entendeu? Entendi. Daí, tipo, o limite do x tendendo ao 1 pela esquerda, aí é o igual menos infinito. Isso. Daí a função é igual menos infinito. Isso. Agora, ó, eu vou tender à direita. Na hora que eu vou tender à direita, também vai dar 0 aqui embaixo, não vai? Dá 0 não, na verdade vai tender a 0. Esse número tendendo a 0, 1 sobre o número que tende a 0, tende ao infinito, não tende? Só que aqui vai ser positivo, então é mais infinito. Ó, o limite pela esquerda é diferente do limite pela direita. Logo, esse limite não existe. Sacou? Sim. Tudo fez sentido? Sim, incrivelmente sim. Ó, agora eu vou falar de teorema do confronto. Teorema do confronto. Ó, vou falar desses 53 aí. Você sabe fazer 53? Calma, deixa eu ver. Não sei. Tá, ó. Menos x²
mais 3x menor ou igual a f de x. E f de x é menor que x² menos 1 dividido por x menos 1. O que está acontecendo aqui? Você viu que essa função está ensanduichada? O que quer dizer com isso? Ela está limitada por outras duas funções, certo? Ela está entre duas funções. Tá? Ela está entre essa parábola e essa outra função que tem um comportamento diferente. Ela está no meio dessa função. Quando eu quero calcular o limite dessa função, o que eu faço? Eu simplesmente calculo o limite dessas outras duas. Por quê? Se o limite dessas outras duas der o mesmo valor, quer dizer que o limite dessa função é igual ao limite das outras duas. Entendeu? Então, ó, o que ele quer? Ele quer calcular o limite de f de x com x tendendo a 1. Então, eu vou aplicar o limite de x tendendo a 1 em menos x² mais 3x. Isso daqui vai ficar o limite de x tendendo a 1 de f de x. E vou aplicar o limite aqui também. De x² menos 1 dividido por x menos 1. Esse lado aqui, tranquilo. Só substituir. Vai dar 1 ao quadrado menos 1. 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes mais 3, 2. O lado esquerdo vai dar um problema. Por quê? Vai ficar 0 em cima e 0 embaixo, não vai? Só que esse daqui é um conhecidão, é um amigão nosso. Não sei se você lembra, mas esse daqui é o produto notável, o produto da soma pela diferença. Lembra disso? Então esse daqui é o x mais 1 vezes o x menos 1, dividido por quem? X menos 1. Então, significa que eu corto esse com esse. Agora calculo o limite. O limite de f de x. Na hora que eu calcular o limite, substituir o x por 1 deu 2. Então, ó, pelo teorema do confronto, esse limite ficou ensanduichado. Ele é maior ou igual a 2 e menor que 2. Então ele é 2. Então, portanto, o limite de x tendendo a 1 de f de x é igual a 2. Fera? Legal. Legal, não é? Não dá até uma animada? Pior que eu acho legal. Tá? Pior que eu acho interessante. Mas é legal. É legal. É bonito. Você vai começar a fazer uns negócios muito bonitos daqui a pouco. Beleza? Então vamos seguindo. Ó. O 54 e 55, eu vou deixar eles aí por enquanto, tá? Não tô falando que eles são fáceis, tá? Mas é porque tem coisas mais complicadas pra frente e eu quero chegar nelas hoje. Pra não... Deixa eu só ver um negócio. Calcule... Não, tudo bem. Vamos se preocupar com 59, que é essa parte trigonométrica aí. Tem bastante bucha aí, tá? Ó. Eu vou começar fazendo A, só para você sentir como que é esse esquema. Limite de função trigonométrica. Também é igual você já percebeu. É substituir o valor e ver quanto que dá. O problema é quando dá 0 sobre 0. Que vai ser logo de cara que aconteceu, certo? Tangente de 2x é 0 e tangente de 3x é 0. Ó, não tem outro jeito. Não tem choro e não tem vela aqui. Você tem que transformar isso daqui no arco simples. Tá? Não tem o que fazer. Você lembra como transforma isso daqui no arco simples? Transforma tangente em seno de cosseno. Sei lá, vai multiplicando algumas coisas, né? A tangente, ó, tem a fórmula lá. Tangente em A, tangente em B, tangente em A, tangente em B. A tangente é essa daqui, ó. Tangente de 2x
é igual a 2 tangente de x dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x. Beleza? Tá. Agora o nosso problema é esse seno de 3x aqui. Então, ó, seno de 3x. Seno de 3x eu vou escrever assim, ó. Seno de x mais 2x. Por quê? Aqui eu vou usar aquele esquema. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. E o sinal daqui é que nem o de lá. Beleza? O que eu vou fazer? Seguindo aqui. Eu vou substituir o cosseno de 2x pela fórmula. Cosseno de 2x, se você lembra, é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Ok? O seno de 2x é 2 vezes seno de x cosseno de x. E copio o cosseno. Ó. Aí, o que a gente tem que continuar fazendo? Abrir. Eu vou deixar tudo em função de seno, tá? Que vai ficar... vou deixar... Não, por enquanto eu vou dar uma juntada aqui e aí depois eu mexo nisso. Ou já mexo agora? Não, eu posso juntar primeiro. Seno de x, cosseno ao quadrado de x, né? Que é esse aqui. Estou fazendo a distributiva aqui. Menos seno ao cubo de x. Mais 2 vezes seno de x, cosseno ao quadrado de x. Ó, esse dá para juntar com esse. Ó. Então ficou 3 seno de x, cosseno ao quadrado de x. Menos seno ao cubo de x. Ok? Tá certo, né? Não errei nada, não. Aí, o que vai acontecer? No lugar do cosseno, eu vou colocar seno. Cosseno é 1 menos seno ao quadrado de x. Menos seno ao cubo de x. Ok? Lembra? Cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Então, ó. Ficou. Faz a distributiva. 3 seno de x. Faz a distributiva. Menos 3 seno ao cubo de x. Menos o seno de x. Menos o seno ao cubo de x. Então, ó. 3 seno de x. Menos 3 seno ao cubo de x. Pronto. Deixei todo mundo em função de seno. Tá? Então, ficou isso daqui. Na 2, calma. Pode falar. Fica menos 3 seno ao cubo de x é menos 4, então? Menos 4. Ah, é menos 4. Tem razão. Menos 4. Beleza? Uhum. Bem, eu vou dar uma ajeitada nesse daqui de cima. Ó, tangente é seno sobre cosseno. Aqui, então, ficou menos seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Então, ficou 2 seno de x sobre cosseno de x. Embaixo vai ficar cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Quarta. Uhum. E aí, ficou 2 seno de x, cosseno de x, dividido por cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Não vou mexer mais aí porque não vai ter espaço. Mas vou voltar agora. Então, ó, voltando lá atrás. Tangente de 2x sobre seno de 3x. Ó, o que você tem que ter na sua cabeça? Por que eu coloquei todo mundo em função de x? Porque senão eu não consigo cortar. Então eu transformei tudo em x, porque senão eu não consigo cortar. Então eu preciso colocar as coisas em evidência para poder fazer os cortes, tá certo? Bem, o que é tangente de 2x? Tangente de 2x é seno de x cosseno de x
dividido por cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tudo isso dividido por 3 seno de x por menos 4 seno ao cubo de x. Bem, tem bastante coisa em função do seno e cosseno. Tem bastante coisa em função de seno, na verdade. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse cosseno aqui por seno. Então vai ficar a fração de cima. Então vai ficar 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Vezes o inverso da fração de baixo, que é 1 sobre. Dá para até colocar o seno em evidência. Seno de x, que vai cortar 3 menos 4 seno ao quadrado de x. Ó, você viu que esse seno aqui embaixo eu já consigo cortar com esse seno aqui em cima? Então, ó, o que eu tenho? Sobrou cosseno de x, 2 cosseno de x, sobre 1 menos 2 seno ao quadrado de x, que multiplica 3 menos 4 seno ao quadrado de x. Ó, não dá para fazer mais nada aqui. Cheguei na forma mais reduzida possível. Até eu consigo fazer alguns jogos aqui, mas não vai ter nada muito interessante, ok? Vou voltar lá no limite. Se eu tiver já simplificado o que era importante, o limite já vai dar certo já. Então vai ficar o limite, que era limite da tangente de 2x sobre seno de 3x, ficou agora o limite de x tendendo a zero de 2 cosseno de x sobre 1 menos 2 seno ao quadrado de x, que multiplica 3 menos 4 seno ao quadrado de x. Cosseno de zero é 1. Seno de zero é 0. Então, ó, em cima deu 2. Embaixo, ó, esse dá 0. 1 menos 0, 0. 3 menos 0, 3. Então, 2/3. Fera? Uhum. Você tem que entender o espírito. O espírito é esse aí. Então eu vou sempre usar essas relações trigonométricas para chegar em uma forma mais simplificada e tal. Beleza, é isso aí. Esse é o espírito da coisa, tá? Então, ó, essa daqui é um dos casos. O outro caso é o E. Que é limite de x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x sobre x, tá? Aí você fala assim, ah, tá tudo feito na minha vida, lá, deu tudo certo, acabou, já era. Toma muito cuidado quando mistura x, cosseno de x e x. Por quê? Quando mistura isso, você vai precisar recorrer a um ponto, que é esse aqui. Você vai precisar do teorema do confronto e vai ter que lembrar que o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x dá 1. Tá? Isso daqui é muito importante. Você fala assim, ah, tem como demonstrar isso? Tem. Tem no meu caderno e eu não quero nem saber. Tá? Tem a demonstração disso aí, igual você falou no seu caderno e tudo mais. Ó, essa demonstração é importante você saber. Essa é importante, porque às vezes pode perguntar, ah, faça essa demonstração, porque isso daqui é um fundamento muito importante, tá? Da matemática aí, tá? Do cálculo. Bem, por quê? Quando aparece seno e cosseno, essas coisas, a nossa ideia, quando tem trigonométrica que envolve x com algum outro seno e cosseno, a nossa ideia é fazer aparecer o seno. A gente sempre tem essa ideia de fazer aparecer o seno, tá? Fazer aparecer o seno é sempre algo muito importante, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer aparecer o seno. Opa! Então, a gente tem que fazer aparecer o seno. O que você acha que a gente faz para fazer aparecer um seno aqui? Eu levo ao quadrado?
Essa é uma boa alternativa. Essa é uma boa alternativa mesmo. Mas, ó, tem uma outra. Porque assim, ó, elevar ao quadrado, se eu chegar aqui elevando ao quadrado, eu não estou calculando o limite dessa função, eu estou calculando o limite dessa função ao quadrado. Tem que ser algo que não distorce a característica da função. Bom, o que eu ia fazer era, tipo, colocar entre os valores do cosseno, né, que é 1 e menos 1, e, tipo, multiplicar por x, uma coisa do tipo. A gente vai fazer ideias parecidas com essa mesmo, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno de x. Tá? Eu estou multiplicando em cima e embaixo por 1 mais cosseno de x. Por que eu estou fazendo isso? Porque na hora que eu faço essa multiplicação por 1 mais cosseno de x, eu vou fazer aparecer o que eu quero, o que é um seno. Tá certo? Então, ó, por quê? Aqui eu tenho um produto notável, né? O produto da soma pela diferença, que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui embaixo ficou x, que multiplica 1 mais cosseno de x. Isso aqui ficou 1 menos cosseno ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado, você não concorda comigo que isso daqui é seno ao quadrado? Então, quer dizer que ficou seno ao quadrado em cima e embaixo ficou x mais 1 sobre o cosseno de x. Perfeito? Então, o que aconteceu? Eu consegui fazer aparecer o seno que eu precisava, tá? Por que como que eu consegui? Você fala assim, mas como que você conseguiu fazer aparecer o seno? Tem quadrado aí em cima, mas olha só o que eu posso fazer. Eu posso fazer assim, ó. Limite de x tendendo a zero, seno de x vezes seno de x, dividido por x, 1 mais cosseno de x. Olha aqui, ó. Tá aqui. Então eu sei que esse limite dá 1. Tá claríssimo isso pra você? Então, ó, eu posso até calcular o limite assim, ó, limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x vezes o limite de seno de x, 1 mais cosseno de x com x tendendo a zero. Eu sei que esse daqui dá 1. Eu sei que esse daqui, seno de 0 é 0, aqui embaixo deu 2. 0 dividido por 2 deu 0, então esse limite é 0. Sacou o esquema da Jurema? Sim. Ah? Então, ó, é sempre assim que você precisa fazer esse tipo de exercício, tá? Nunca vai mudar. Então, todos os outros que aparecerem, que estão aparecendo aí, você vai precisar desse tipo de estratégia. Fechou? Uhum. Então, ó, agora eu vou te falar do que eu achava mais difícil quando eu fazia esses negócios. Provar que o limite é aquilo pela definição. Tá? É importante? Na minha época caía bastante, tinha muito professor que dava isso, mas agora mudou, né? As provas são unificadas, então é difícil saber, né? São unificadas e muito escolha, né, professor? Ah, é? Uhum. Nossa senhora, hein? Mas se acertar a alternativa sem a conta, deu tudo certo? Sim. Que loucura. Basicamente, né? Tipo assim, eles têm alguma coisa de evitar chute, então, por exemplo, se você erra uma alternativa, pesa muito mais do que se você deixar em branco. Ah, entendi. Se eles quiserem fazer um negócio sofisticado. Não sei se é bom, se é melhor, se é pior, né?
Agora, na real, vou ter prova online, então nem isso. A prova é online? Não, agora vai ser, né? Porque eu tô na EAD. Ah, verdade. Mas você tá tendo aula? Tô, infelizmente. Infelizmente. Nossa, É que muito triste. ruim, né? Eu tô fazendo laboratório de física online. Como que você faz laboratório de física online? Então, exatamente. Não, isso aí já não faz sentido, já, né? Pois é. Ó, então vamos lá. O que você precisa fazer para essa conta? Você precisa da definição, tá? Definição de limite de x tendendo a um número, f de x é igual a L. Como que você vai usar? Como que você usa essa definição? Essa definição fala assim, ó. Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero. O que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que quando você tem um delta, ele está relacionado com o epsilon. Então esses dois, epsilon e delta, têm que estar relacionados. Você precisa achar a relação de epsilon e delta. Se você encontrar a relação de epsilon e delta, você provou que aquele limite é aquele valor. Tá claro isso? Bem, qual que é a consequência, né, dessa relação, né? Ele te deu essa relação e ele fala a consequência dessa relação. Vai ser de zero, né? X menos A menor do que delta. E isso implica que f de x menos L é menor que epsilon. Seu professor provavelmente fez o gráfico disso daí, né? Deve ter no seu caderno muito bonitinho, ó. Bem, o que a gente vai fazer agora? Eu vou partir daqui, sempre eu vou partir daqui, para tentar chegar a uma relação com aqui. Então, ó, vai ser assim, ó. Primeira equação. O A vale menos 2, então vai ficar x mais 2 é menor do que delta. Segunda equação, vou substituir aqui. Quem que é o f de x? É o 4x mais 1. 4x mais 1 menos o L, que é menos 7, então ficou mais 7. É menor do que epsilon. Ó, você já percebeu que aconteceu uma magia aqui? Por quê? Não muito. Ó, Tá, entendi. isso daqui eu posso escrever assim também, tá? Porque eu sei que o delta é um número maior do que zero, então escrever assim, escrever ou assim é a mesma coisa, tá? Ó a magia. Se eu colocar o 4 em evidência, 4 é número positivo, ele pode sair do módulo, não tem problema. Você viu quem que apareceu aqui? O nosso amigo x mais 2. Então eu sei que x mais 2 é menor do que epsilon sobre 2. Desculpa, que epsilon sobre 4. Mas a gente não sabe que x mais 2 é menor do que delta? Qual que é a conclusão que a gente tem? A nossa conclusão, então, ó, portanto, o delta é igual a epsilon sobre 4. Encontrei a relação de epsilon e delta. Agora a gente vai dar a tacada final, que é partir daqui e chegar aqui. Vou partir desse para chegar nesse. Então é isso que eu vou fazer. Ó, o módulo de x menos mais 2 é menor do que delta. Mas quem é o delta? O delta é epsilon sobre 4. O 4 passa para lá multiplicando. Agora ele pode entrar dentro do módulo. Ele é um número positivo mesmo. 4x mais 8. 4x mais 8 não é f de x menos L? Pronto. Você samba na cara da sociedade. CQD. E aí, o que você achou? Dolorido? Olha, pode ser que ficou a coisa mais clara do universo, não ficou. Tipo assim, se não tem um sinal de igual ali, tipo, x mais 2, módulo é menor que delta.
não tem um sinal de igual. Então como você substituiu ali o delta sendo x mais 2? Tá. Ó, na verdade eu poderia ter falado, eu coloquei igual, mas eu poderia ter falado que o delta é um número menor do que epsilon. Poderia ter falado isso, que o delta é um número menor do que epsilon. Por quê? Se o delta é um número maior do que epsilon, não, deixa eu pensar. Isso, ó. O delta é um número maior. Eu poderia ter falado que o delta é um número maior do que epsilon. Por quê? Se eu substituir esse delta por epsilon sobre 4, isso daqui continua sendo uma verdade, porque o epsilon é um número menor do que delta. Então isso aqui continua válido ainda. Certo? Não foi muito claro, né? Uhum. Ó, deixa eu tentar. Vou colocar um número, ó. Por exemplo, ó. X mais 2 é menor do que 3. Certo? E na outra, eu cheguei que x mais 2 é menor do que epsilon. E aí eu falei assim, ó, se x mais 2 é menor do que 3 e x mais 2 é menor do que epsilon, tá vendo, ó, é a mesma função. Então, ó, se eu faço uma suposição, na verdade isso aqui é uma suposição que eu tô fazendo. Se o epsilon for igual a 3, isso daqui tudo é verdade. Tanto é que eu fiz essa suposição, eu falei assim, ó, epsilon sobre 4 é igual a delta. Agora vamos verificar se isso daqui é verdade. Eu parti daqui de novo, ó, daqui do começo de novo, ó. X mais 2 menor do que delta. Fiz a substituição e eu verifiquei que eu saio daqui e chego aqui, quando o delta é igual a epsilon sobre 4. Entendeu? Ficou claro isso? Ó, fazer o B. Fazer o A, na verdade. Fiz o B. Então, ó, limite de x tendendo a 2, né? De x quadrado igual a 4. De novo. É x menos a menor do que delta. Isso tem que implicar que existe uma função menos L que é menor que um epsilon. Vou partir daqui de novo. Então, ó, x menos 2 é menor do que delta. Essa é a minha primeira equação. A minha segunda equação é que x quadrado menos 4 é menor do que o epsilon. Da onde veio esse x? O x quadrado é a função. O L é o resultado do limite. Certo? Ó. Você viu que essa daqui não ficou tão simples quanto a outra, né? Ela não ficou tão direta contra a outra. Mas, ó, isso daqui, x quadrado menos 4, eu não posso escrever assim, ó. X mais 2 vezes x menos 2. E isso daqui é menor do que epsilon. Então, ó, eu sei que o módulo de x mais 2 vezes o módulo de x menos 2 é menor do que epsilon. Bem, a gente já tem uma esperança já. Tem um x menos 2 aqui, ó, o x menos 2 aqui, né? Então tem alguma coisa parecida. O que eu preciso fazer? Eu preciso mexer com esse... Eu tenho que fazer alguma coisa com esse x mais 2 aqui, ó. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar uma caneta aqui.
Escreve. Pode ser essa aqui. Vou partir dessa equação 1 aqui, ó. O módulo de x menos 2 é menor do que delta, certo? Vou multiplicar os dois lados por módulo de x mais 2. Multipliquei os dois lados por módulo de x mais 2. Vamos guardar essa informação. Vamos guardar essa informação, eu vou chamar isso aqui de 3. Que é a terceira. Pensando no negócio aqui. Tá. Ó. Usando a primeira equação de novo, eu vou abrir, ó. Então vai ficar menos delta maior do que x mais 2, que é maior do que delta. Tá certo? Eu estou usando essa mesma equação aqui. Ó, eu vou fazer aparecer aqui no meio um x mais 2. Para fazer aparecer um x mais 2 aqui no meio, eu tenho que fazer o quê? Eu vou somar 4 em todos os termos, porque 4 menos 2 dá 2, certo? Ó, vou fazer isso aqui, ó. Certo? Somei 4 em todos os termos. Por quê? Aí eu descobri que essa função, que o x mais 2 vai ficar entre esse limite aqui. Entre menos delta mais 4 e delta mais 4. Isso daqui é a mesma coisa que escrever assim, ó. X mais 2 é menor do que delta mais 4. Aí você fala assim, ah, mas como que x mais 2 é menor que delta mais 4 se aqui tem um menos delta mais 4? Isso daqui aconteceu porque o delta é sempre um número positivo. Tá? O delta é sempre um número positivo. Então, ó, na hora que eu pego o maior valor possível, eu sei que ele é maior que o maior valor possível, então ele vai estar dentro do intervalo. Entendeu? Então, ó, eu sei isso aqui. Bem, isso daqui é um x mais 2. Olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar os dois lados por delta, tá? Eu vou multiplicar os dois lados por delta para ter alguma relação que envolva o delta. Porque eu preciso associar os deltas que eu tenho aqui com esse delta, com isso daqui, né? Porque ainda eu não tenho alguma coisa que está associando esse x mais 2 com o x menos 2. Então eu preciso misturar esses dois. Tá certo? O que eu vou fazer? Então, ó, delta x mais 2 é menor do que delta vezes delta mais 4. Ó, isso daqui não é exatamente isso aqui? Então, qual que é a conclusão que eu chego? Que esse termo aqui, isso daqui, na verdade, é menor do que delta vezes delta menos 4. Então, ó, portanto, x menos 2 que multiplica x mais 2 é menor que delta vezes delta mais 4. Por quê? Esse número é menor do que esse, não é? Só que esse número é menor do que esse. Então, com certeza, esse número é menor do que esse. Né? Porque, por exemplo, eu poderia estar falando assim, ó, esse número é menor do que 3. E 3 é menor do que 5. Então quer dizer que esse número aqui é menor do que 5. Certo? Bem, só que a gente sabe que isso daqui é a mesma coisa que isso. Essa desigualdade
é muito parecida com essa desigualdade. Qual que é a conclusão que a gente pode tirar? A conclusão que a gente pode tirar é que delta que multiplica delta mais 4 é menor do que epsilon. Ok? Eu relacionei os dois. Os dois agora estão relacionados. Eles têm uma correlação entre eles aí. Desse delta aí com esse epsilon. Agora eu vou demonstrar. O que eu faço? A partir dessa relação, se eu vou conseguir sair daqui de 1 e chegar em 2. Então é o que eu vou fazer. Ó, x menos 1 menor do que delta. Vou multiplicar os dois lados. Não precisava nem multiplicar os dois lados, não. Vou fazer isso. Por x mais 2. Só que isso daqui, eu sei que é menor do que delta mais 4. Que é menor do que epsilon. Isso daqui é f de x menos L, menor do que epsilon CQD. Beleza? Essa parte é mais truncadona mesmo. Eu vou comentar alguns desses de limite e indeterminação aqui. Utilize a ideia acima para calcular. Tá vendo? Esses de limite de indeterminação, por exemplo, 63, todos eles é muito parecido com aquele que eu fiz com você. Cadê? Tá mais para trás ainda. É o 49, o 50, tá? O 63 é igual a 50, tá? Parecidão com 50. Aí só quero te lembrar um detalhe. Esse t ao cubo menos 1 tem um produto notável dele, tá? Só que esse produto notável aqui, ele é mais difícil. Qual que é esse produto notável? É t mais 1 que multiplica t quadrado menos t mais 1. Tá? Esse produto notável é esse aqui, ó. É a mais b que multiplica a quadrado menos ab mais b quadrado. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu errei algum sinal aqui. Errei. Aqui é menos. Aqui é menos. Tá? Para dar menos aqui. O outro com o sinal trocado aqui é o mais. Então se aqui é menos, aqui é mais. Tá? Deixa eu ver se esse funcionou. A ao cubo mais a quadrado b mais ab quadrado menos a quadrado b menos ab quadrado menos b ao cubo. Esse aqui cancelou com esse e esse cancelou com esse. Perfeito, é isso aí. Então a ao cubo menos b ao cubo é a menos b vezes a quadrado mais ab mais b mais b quadrado. Esse daí é o produto notável que você vai precisar para fazer o C. De qual que você está falando? 63. Tá. Você vai precisar desse produto notável para fazer o C. O 64 é o mesmo esquema que a gente fez anteriormente.
Esses daqui, ó, que é o qualquer, o 65. Não, não é o 65 não. É. Não, aí você sabe fazer. Aí o 80 você vai conseguir fazer. Não, ó, esse 80 aqui, ó, é fácil. Eu vou te dar uma ideia. Na verdade, eu não te ensinei ele ainda. Eu vou te dar uma ideia que é bem simplesinho. E aí você vai conseguir fazer ele. Ó, esses exercícios de limite, de fazer limite até infinito, limite infinito, menos infinito, ele tem um jeito especial para você fazer essas contas. Qual que é essa maneira? Ó, limite de x tendendo a infinito de 5x à quarta menos 2x mais 1 dividido por 4x à quarta mais 3x mais 2. O que você faz quando o limite é para o infinito? Limite é para o infinito, você vai pegar assim, ó. Qual que é a maior potência em cima? A maior potência em cima é x², x à quarta. Então, ó, ficou 5 menos 2 dividido por x ao cubo mais 1 sobre x à quarta. Entendeu isso aqui? Embaixo, mesma coisa. A maior potência é x à quarta. Então ficou 4 mais 3 sobre x ao cubo mais 2 sobre x à quarta. Esse cortou com esse. Quando o limite vai para o infinito, todos esses que tem x embaixo dão 0. Então quer dizer que sobrou só 5 quartos. Legal? Então aí você vai conseguir fazer todos os de infinito e tudo mais. Então você tem bastante coisa que você já consegue fazer já. Não, acho legal que eu isso do IME. Até mesmo, olha lá, ó. Nossa, que loucura. O IME é louco, hein? Tá? Ó, tem algumas coisas difíceis aí. Por exemplo, tem algumas coisas que eu precisava dar eu preciso dar uma estudada para, por exemplo, 92. Nossa, é só bucha. É só bucha. 92 é só bucha. Então eu preciso dar uma relembrada nisso aí. E aí o resto meio que você consegue fazer um pouco de tudo de tudo aí. E aí vamos fazer assim, na próxima aula a gente faz uma aula para você tirar as dúvidas. Tá bom. Fera? Fera. E aí, você tá animada? Estou bem animada agora. Então tá bom. Esse 67 dá pra fazer também, né? 67? Deixa eu ver. 67. 67, acho. 67, né? Dá sim. Ah, tá. Dá sim. Você vai precisar do teorema do confronto e vai precisar daquele limite de seno de x sobre x igual a 1. É disso que você precisa. Tá? E tem uma mistureba aí, tá? Porque, por exemplo, tem alguns que você não precisa disso, tá? Então é uma mistura aí no 67. Tá bom. Fechou? Fechou. Então é isso aí. Tchau, Inara. Qualquer dúvida você me manda aí que eu te ajudo. Tá bom, obrigado. Tchau.